O Adriano Rubens quer saber sobre o Fausto Vera. Existe uma esperança grande de que ele seja negociado. Nessa janela, o River Plate é um dos interessados. Nicola Galo vai contratar o colombiano. Marcelo, nesse primeiro momento, o Galo quer acertar as dívidas com o elenco, até para não causar um desgaste com os jogadores. Pode estar trazendo o jogador, mas não tem uma série de pendências com o elenco. Então, isso os caras estão tentando evitar, tá bom? Leonardo Muratti, alguma novidade de acertos de pagamentos de salários no Galo? Os salários as comissões a empresários continuam atrasadas. Tem empresário que está 6 meses sem receber, tá? O Atlético estava tentando resolver as questões dos direitos de imagem e no momento seguinte das premiações. Houve discussão entre Ricardo Guimarães e Menins por causa da SAF. Ele iria fazer um aporte? Alguma notícia de reforço? Leonardo, eu confesso que não sei dessa treta. O que circulou de notícia sobre aporte é que o Kadar, que é um atleticano, que chegou a investir até no Santa, Márcio Kadar, ele estava disposto a colocar 250 milhões de reais no Atlético em 2023. Eu consultei um dos acionistas do Galo que negou essa informação. Falou que ele vai ter que provar. O Iori, salve Nicola, Carlos Vinícius, Juan Portillo e Rafael Tolói no Galo. Alguma notícia? Cara, outro dia eu mandei mensagem para o empresário do Carlos Vinícius e ele jurou que ninguém do Atlético havia o procurado, tá? Quer ver, ó? Deixa eu até mandar mais uma mensagem para ele. Flávio Ribeiro. Flávio, boa noite. Passando para saber se temos alguma novidade sobre o Carlos Vinícius. Que mais? Espera aí. Que mais? Nicola, o Galo está destruindo aos poucos o Sub-15 na cachaça, Sub-17 mal e o Sub-20 quase caindo. Futebol feminino na Série B. O time profissional com salários atrasados, o Atlético está acabando, lamentável. O Cristiano faz uma análise mais abrangente e bem preocupante, né? O Sub-20 do Atlético está correndo enorme risco de rebaixamento. Tinha um jogo contra o Cuiabá, primeiro time fora da zona, para vencer em casa e só empatou em 0-0. E diante desse cenário começa a ficar bastante real a chance de fato, o Atlético cair no Sub-20. Boa observação, boa. Você tem razão. Bom, você que traçou um quadro bastante triste e real. Quero te contar agora sobre uma faxina do Boca. Será que entre os vários jogadores que estão de saída do clube argentino, algum caberia no seu time do coração? É que o Boca, muito irritado com o desempenho do time na Copa do Mundo de Clubes, eliminação na fase de grupos, com direito a um empate em 1-1 contra o Auckland City, equipe formada por atletas semi-amadores. Diante desse cenário, optou-se por formar uma lista com 12 jogadores que estão à disposição do mercado. Tem para todos os gostos e posições. Queria citar cada um deles, começando por Sérgio Romero, goleiro super experiente, um dos mais importantes dos últimos anos do futebol argentino. O reserva dele, o Javier Garcia, também faz parte dessa lista. Advíncula, lateral direito peruano. Marcos Rojo, zagueiro dos mais experientes. Christian Lema e Labra, o Christian é zagueiro e o Fabra, lateral esquerdo, também fazem parte dessa relação. Tem mais um lateral esquerdo, o Sarate. No meio campo, o volante Rolon, também volante Miramon, o volante Martegani, além dos atacantes Sebadios e Jansson. Pergunta que eu deixo para você diante de todos esses nomes, algum te chama a atenção? Eu acho que Sérgio Romero, Advíncula, Fabra e Martegani poderiam ser bons acréscimos. Sebadios, de 23 anos de idade, também pode merecer a atenção. A saideira do Giro de Notícias, o Atlético Mineiro é mais um a rejeitar a proposta do Shabab Al-Ahly. O time dos Emirados Árabes, que tentou vários zagueiros no futebol brasileiro, também fez uma investida no centroavante João Marcelo. Proposta de 11 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos. O Galo decidiu rejeitar a oferta, mesmo levando em consideração que havia gasto apenas 3 milhões de reais para comprá-lo do Guarani. O galão da massa aqui recusou proposta milionária de quase 11 milhões de reais pelo atacante João Marcelo. O interesse era do Al-Shabaab, dos Emirados Árabes. E pela apuração da Itatiaia, tanto da parte do Atlético quanto
o empresário do jogador, o staff do atleta, eles entendem que o jogador tem futuro, o Galo com um projeto para ele para os próximos anos, tanto que o contrato firmado, quando ele foi contratado junto ao Guarani de Campinas, até o fim de 2029, então o Galo já teve aí uma valorização importante, porque pagou R$2.800.000 por 90% dos direitos econômicos lá no início do ano, e agora já recebeu uma proposta de quase 11 milhões por metade dos direitos do jogador. Mas permanece, o João Marcelo espera ter mais oportunidades nesse segundo semestre. Até aqui no Galo foram apenas 8 partidas, sempre como reserva, entrando nos minutos finais dos jogos. Agora, tem 2 atletas com futuros indefinidos. Além do Igor Rabelo, que a gente vem destacando aqui, o zagueiro, que é o mais longevo do elenco do Galo, chegou em 2019. O volante Fausto Vera, que até aqui não tem nenhuma proposta oficial, mas o próprio jogador já procurou o Cuca antes da parada e também a diretoria dizendo que ele está com a cabeça voltada por uma transferência, sabe que no Galo vai ter cada vez menos oportunidades, perdeu muito espaço. E além do Fausto Vera, que está esperando aí uma proposta para deixar o clube, tem a situação do Saravia, lateral direito, que está com um vínculo terminando em dezembro, já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube e, pela nossa apuração, até agora não teve conversa com a diretoria do Atlético por uma renovação de vínculo. Sábado tem jogo treino, 10 da manhã, o técnico Cuca vai fazer aí testes na equipe uma semana antes do jogo contra o Bahia, 12 de julho, no Campeonato Brasileiro. O teste de sábado será contra o Betim, na cidade do Galo. O Sub-17 ontem do Atlético venceu, jogando na Arena MRV, subiu 2 posições na tabela do Campeonato Brasileiro da categoria, agora o 12º, venceu o Corinthians por 2-1. Tem um jogo treino que o Alê citou há pouco aí, contra o Betim no sábado. Vai ser uma oportunidade, né, pro Cuca, uma semana antes da volta dos jogos, ele observar a turma. E ele deve ter quase todo o elenco, eu falo quase todo, porque o Coelho e o Arana ainda seguem tratamento no departamento médico. Hoje é quarta-feira, não creio que eles vão ser liberados até sábado. Vão trabalhar para que eles fiquem prontos para a semana que vem, né? Porque aí o Galo tem o Bahia no outro sábado. Mas jogo treino, sempre o treinador gosta para esse período, porque os atletas ficaram 17 dias de férias, né? Agora voltaram. No fim dessa semana, eles fazem esse jogo treino. E aí terão mais uma semana para o Cuca montar o time, não só para o jogo contra o Bahia, né? Porque depois o Galo vai ter um jogo a cada 3 dias. E aí é decisão na Sul-Americana contra o Bucaramanga, depois tem... no Campeonato Brasileiro o Galo vai pegar uma sequência de Bahia, Palmeiras e Flamengo. 3 jogos fora de casa. Porque com esses adiamentos de jogos, porque o Galo teve esse playoff aí que entrou no calendário, né? A CBF tinha antes rodadas do Brasileiro, João. Como o Galo vai ter que jogar com o Bucaramanga, foram adiados jogos contra o Sport e Fortaleza, que seria em casa. Então no Brasileiro o Galo vai fazer 3 fora. 3 partidas fora e com times fortes, né? Que estão acima dele na tabela. O Bahia, e sempre é um time aí que agora do Grupo City tem investimento alto. E depois os 2 maiores, né? Hoje os 2 principais clubes aí de investimento do Brasil, que é o Palmeiras e o Flamengo na sequência. A sequência do Atlético é duríssima, né? Duríssima. Tem 2 pontos que entendo que podem ser favoráveis para o Atlético nisso. Ponto 1. O Flamengo, além da disputa da Copa do Brasil, já disse que tem um foco muito grande na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Então, talvez em algum momento possa precisar poupar alguma coisa. Tudo bem que o Flamengo, quando poupa, você não sabe se quem vai entrar no lugar é melhor do que quem já tá lá, né? Se bem que lá tá uma confusãozinha também, né, João? Porque o Wesley deve sair, o Arrascaeta ainda não renovou, agora os caras estão falando que pode negociar o Pedro, Felipe Luiz questionado, também tá um pouquinho confusão lá. Questionar o Felipe Luiz é uma covardia. Loucura, né? O cara loucura. tá fazendo um baita trabalho, não foi feliz no jogo, ok, não foi feliz no jogo. Agora, não é que ele não foi feliz no jogo, perdeu um jogo por Volta Redonda. Não. Ele não foi feliz no jogo e perdeu o jogo pro Bayern de Munique. Se ele fosse muito feliz, talvez ele perdesse de menos. Sim. Né? Mas a tendência é que, sendo muito feliz nas opções dele no jogo, a tendência é que ele perderia. Mas, para a realidade do futebol brasileiro, o time reserva do Flamengo é muito forte. E saindo alguns jogadores, eles devem trazer poucos, assim, uns 324, mais ou menos, reforços pro... O Pulgar machucou também, vai ficar fora um tempo aí. E quem deve jogar é o Alan, né? Que foi do Galo, que estava bem escanteado lá. É verdade. Deve até enfrentar o Galo e o Alan nesses jogos. E aí tem 2 pontos ainda a respeito dos adversários do Atlético. O Flamengo está voltando de um Mundial de Clubes, e aí quando isso acontece, o Atlético já teve o seu período de folga que o Flamengo vai ter agora.
E aí, quando o Atlético tiver voltando, engrenado, treinado, o Flamengo vai estar voltando para se engrenar e treinar. Não estou dizendo que não estará bem, porque o time do Flamengo é muito bom e é melhor do que o time do Atlético, ponto. É o melhor da América do Sul. Exatamente, é o melhor time que nós temos para as bandas de cá. É um baita time o time do Flamengo, mas com esse desgaste que o Flamengo vem, de calendário, de Mundial, de ter que conciliar Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro, isso gera uma possibilidade de um enfrentamento mais equilibrado com o Atlético. E com o Palmeiras, além de tudo isso, ainda tem uma sequência do Palmeiras no Mundial. Porque o Flamengo já foi embora no final de semana, então já ganhou essa semana aí de folga. O Palmeiras não, o Palmeiras continua lá na luta e que se passar no jogo das quartas de finais ainda segue mais um tempo. O Palmeiras já não vai nem ter férias, ele vai ter folga. Né? O Palmeiras tem essa questão. Se tiver 2 dias de folga. Vai que dê tudo certo, se vai na final. Aí a CBF. A CBF já marcou a final, a CBF já marcou o jogo pro Palmeiras ali. Eles vão ter que se virar, ter que dividir o grupo. Agora, você falou uma coisa muito importante. Você lembra do expressinho do Tele, que jogou 2 vezes no mesmo dia? No mesmo dia, cara. Vai ter que ser o Palmeiras. Agora, a questão do Flamengo tem uma outra coisa também. Nessas 2 Copas, decide fora. Decide fora na Libertadores com o Inter e decide fora contra o Atlético. Que também é mais um prejuízo aí pro time, né? O Galo só não pode, né? A lei, João, ano passado já virou de lição. O treinador é outro, né? Mas não pode já perder no primeiro, né? Porque aquele primeiro tempo do primeiro jogo da final no Maracanã, ali, 2-0, o Galo chegou a tomar 3, né? E aí fez um gol com o Allan Kardec lá, ainda deu uma esperança. Mas como vai decidir em casa, eu creio que o Cuca vai montar um esquema pro Galo chegar vivo aqui na arena e usar seu fator casa. Agora com gramado sintético, o Galo tem que aproveitar bem isso aí, porque se você falou que o Flamengo decide as 2 fora, o Galo decide os 2 dele em casa, né? O Bucaramanga em casa e o Flamengo em casa, então vamos ver, né? Esse mês de julho do Galo. Muito bem, torcedor do Galão da Massa, ficamos por aqui com um vídeo de informações do Galo para você nesta manhã de quinta-feira. As últimas notícias aí, que o Galo recusou proposta por João Marcelo, o centroavante do Galo, que chegou junto ao Guarani. A equipe árabe aí queria levar o jogador, mas o Galo recusou proposta milionária pelo centroavante. E o problema é que ele não tem muitos espaços, né? Não teve tantas oportunidades ainda na equipe do Galo, mas esperamos aí que dê a volta por cima, consiga aí mostrar seu bom desempenho com a camisa atleticana e dar muita alegria ao torcedor do Galão da Massa. Deixe a sua opinião nos comentários, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar também o sininho de notificações.